Fim da novela, Caio Jorge e Marcos Leonardo. Atlético Mineiro avalia a contratação de Vitor Hugo do Flamengo. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês, meus queridos e minhas queridas, encarecidamente, começaram a nos assistir? Já deixa aquele like, não são inscritos, se inscrevam, tem um botãozinho preto aqui embaixo, inscrever-se, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos, é 0800, e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos começar com aquela palavra de meditação matinal que está em Lamentações 3, versículo 22, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Quando você acordou, meu querido, já pode agradecer a Deus e falar: Senhor, a sua misericórdia permitiu que eu acordasse hoje. Então, vamos aqui para as informações, que tem muitas coisas para trazer para vocês. Lembrando que eu quero que esse vídeo abençoe a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para seus familiares, em nome de Jesus, e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas, né? Bom, o Flamengo segue monitorando outras opções para o setor ofensivo. Um dos nomes avaliado é de David Washington, atacante do Chelsea da Inglaterra. De acordo com o jornalista Renan Moura, o jogador de 20 anos está em pauta nas discussões internas como alternativa para o ataque. Até o momento, porém, o Flamengo não apresentou nenhuma proposta oficial ao clube inglês. O Flamengo disse que tem calma aí na janela de transferência, tem um elenco qualificado, precisa apenas de contratações pontuais. Nós sabemos que o zagueiro Vitão já assinou com o Flamengo, está às vésperas aí de ser anunciado oficialmente. Agora precisa de um goleiro por conta da saída de Matheus Cunha, né? Então vamos seguindo aqui com as informações. O Flamengo também quer um atacante, nós não temos mais o Juninho Churek, o único centroavante de origem é o Pedro. Então vale lembrar que na gestão anterior, comandada por Rodolfo Landim e com Marcos Braz, o Flamengo já havia tentado a contratação do atleta, mas a negociação não avançou. Vamos ver agora, tá? O atleta está no radar do Flamengo, está sendo monitorado, está sendo sondado, mas não houve nenhuma proposta oficial. Vamos para outra informação. O portal Esporte da Ucrânia publicou pela manhã que o Flamengo fez uma consulta pelo atacante Cauã Elias do Shakhtar Donetsk. O jogador ex-fluminense estaria na lista de opções de Felipe Luiz para o ataque do mais querido. A matéria explica que o Flamengo se interessou por Cauã Elias, mas não prosseguiu para um negócio ao ser avisado que o clube queria cerca de 21 milhões de dólares no jogador de 19 anos, né? Então, o valor aí, né, o Flamengo não se agradou muito, principalmente pela idade do jogador, 19 anos, né? Eu acho que ainda é uma promessa. Acho que o jogador pronto mesmo a partir dos 22 anos, 23 anos de idade, na minha opinião, tá? Bom, sobre Marcos Leonardo, tá? Após o interesse do Flamengo, o Al Hilal entrou em negociações com o representante do jogador. Os planos foram apresentados a ele plano de carreira, e o clube saudita valoriza muito o desempenho do brasileiro. O Flamengo continua monitorando a situação, mantendo o caso em aberto. Então, para mim, né, desde que o clube procurou o atleta para poder apresentar um plano de carreira e também uma valorização pelo desempenho do jogador, então acho que mais uma negociação encerrada aí, o Flamengo pode partir para outra informação de Ekron Conor, tá? Bom, agora vamos falar aqui sobre saída de jogador do Flamengo. O time da Série B do Brasileirão anunciou a contratação do zagueiro que estava no Flamengo, depois de passar a maior parte do ano treinando sozinho no Flamengo. No ano passado, Pablo, enfim, poderá voltar a jogar nesta segunda-feira. Ontem, o zagueiro foi anunciado como novo reforço do São Bernardo de São Paulo, recém-promovido à Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo São Bernardo e vai disputar a Série A do Campeonato Estadual de São Paulo, né? Campeonato Paulista. Então, parabéns aí, Pablo, que você consiga seguir a sua carreira e tenha muito sucesso aí. Bom,
Seguindo aqui com as informações, Matias Vinha foi aprovado nos exames médicos para assinar com o River Plate. O jogador e o time argentino aguardam o Flamengo enviar a documentação final para finalizar as operações. Empréstimo de 12 meses com obrigação de compra, né, por 5 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do atleta através de metas que ele venha a cumprir. Bom, ele já treinou ontem já com o River Plate. Matias Vinha, espero que você também seja muito feliz. Boa sorte. Bye bye tristeza, não precisa chorar. Bom, denúncia por assédio, gente. As conversas encerradas entre Flamengo e Cruzeiro por Caio Jorge. O clube mineiro estuda acionar o Flamengo na FIFA por assédio. O clube entende que a insistência do Flamengo, mesmo após a definição de um valor mínimo e até mesmo a presença de Felipe Luiz para conversar com o jogador, não caiu bem internamente. Flamengo e Cruzeiro já tiveram outros desentendimentos em negociações de jogadores como Fabrício Bruno, Matheus Gonçalves e Matheus Cunha. Cara, é o cúmulo do absurdo essa do Cruzeiro, né? Primeiro lugar, quem entrou em contato com o Flamengo foi o próprio Cruzeiro, a pedido do Tite, que queria a contratação de Everton Cebolinha. Nesse interim, o Flamengo aí, né, cogitou fazer um bem bolado entre Caio Jorge e Everton Cebolinha. Aí o Cruzeiro estipulou um valor para vender o atleta. O Flamengo achou o valor muito alto, tá certo? E tentou aí apresentar o projeto para o atleta gostou, o Felipe Luiz conversou com ele, principalmente por serem amigos, né? Um técnico e um jogador serem amigos, isso é a coisa mais normal que existe, né? Aí, agora, o Cruzeiro quer acionar o Flamengo na FIFA por assédio. Lembrando que o incômodo do Flamengo, do Cruzeiro com o Flamengo, é evidente que eles queriam 50 milhões por Caio Jorge e não conseguiram. E agora falam em assédio. Negociaram com o Gabigol antes do fim do contrato. Compraram o Fabrício Bruno e acharam normal. Mas a questão, outra questão, né? Marcão veio negociar Gerson mesmo com vínculo com o Zenit da Rússia. Ou seja, para eles não é assédio. São muito hipócritas. Isso sim, são muito hipócritas. Bom, então vamos mudar aqui de assunto, que é ridículo. Atlético Mineiro avalia a contratação do meia do Flamengo. De acordo com o jornalista turco Ekran Okono, o Atlético Mineiro tem interesse na contratação de Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo e assinou contrato de empréstimo com o Santos até julho desse ano. O vínculo do jovem de 21 anos com o Santos não possui opção de compra. No entanto, cabe ressaltar que o time paulista terá prioridade caso a equipe faça uma proposta oficial ao Flamengo. O Flamengo atualmente conta no elenco com recheados de volantes, entre eles são Eric Pulgar, Saul Niguez, que vai passar por uma cirurgia, só deve voltar no segundo semestre de 2026 por conta aí da recuperação e a paralisação da Copa do Mundo de seleções. Jorginho, Nicolas de la Cruz, Alan, que está negociando aí com São Paulo, e Everton Araújo, formado nas categorias de base do mais querido, né? Então, dificilmente Vitor Hugo seria reintegrado ao grupo, não faz parte dos planos de Felipe Luiz, tá? Bom, outro assunto aqui para fechar esse vídeo, Flamengo é o único clube carioca que ainda não recebeu o valor de 1 milhão do governo do Rio de Janeiro, combinado como incentivo de promover o turismo estadual durante o Mundial de Clubes. O impasse acontece por uma exigência de nota fiscal para a liberação do recurso. O Flamengo entende que, por se tratar de um incentivo institucional, não deveria haver essa obrigação no formato solicitado. O caso foi enviado à Procuradoria-Geral do Estado e agora aguarda a avaliação da situação. Bom, eu acho sim, se vai sair o dinheiro dos cofres do governo do Estado, o dinheiro de nossos, que somos contribuintes, né, tem que se justificar para onde está saindo aquele dinheiro para entrar no balanço. Eu concordo, sim, que tenha que ter uma nota fiscal para poder haver a liberação da verba. Se os outros clubes receberam, né, Botafogo e Fluminense, então é porque eles cumpriram essa obrigação, né, do governo do Estado. Outro assunto aqui que não estava na pauta, mas eu postei um vídeo aí do Mauro César Pereira falando sobre o scout do Flamengo.
que continua sendo mais do mesmo. É muito fácil pagar um departamento de scout para avaliar jogadores e eles trazerem nome de jogadores prontos, nome de jogadores conhecidos, nome de jogadores que estão na mídia. Eu gostaria de ver, assim, como o Pablo Mari. Vocês lembram de Pablo Mari? Estava jogando na segunda divisão, foi avaliado, foi trazido para o Flamengo com muita desconfiança e deu lucro e mais lucro para o Flamengo e atuou muito bem com o manto sagrado rubro-negro. Agora você tem um serviço de scout para trazer jogadores conhecidos, aí não precisa. A própria mídia traz, os próprios meios de comunicações trazem o nome desses jogadores, estão sendo sempre vinculados. Então eu quero ver o serviço de scout de José Boto trabalhar e trazer jogadores desconhecidos, mas que façam a diferença dentro das quatro linhas. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.